Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 95 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 95. A Travessia do Jordão. Leituras do dia. Josué 3, 4, Atos 5, Salmo 21. Leitura de Josué. Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. 3 dias depois, passaram os oficiais pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levarem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como de 2000 côvados. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Tomai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Tomaram, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes, que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes às águas do Jordão, parareis no Jordão. Disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, passará adiante de vós pelo Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque acontecerá que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão se separarão, e as águas que descem de cima pararão amantoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que desciam de cima, levantaram-se num montão, muito longe na altura de Adão, a cidade que está ao lado de Zaratã. E as que desciam para o mar da planície, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Leitura de Josué 4. E sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes pararam firmes,
12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou o Jordão, as águas do Jordão se separaram. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e estão ali até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés ordenara a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista do povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes dissera. Uns 40.000 armados à guerra passaram perante o Senhor para pelejar, nas campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué perante os olhos de todo Israel, e temeram-no como temeram a Moisés, todos os dias da sua vida. Falou o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Ordenou, pois, Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E sucedeu que quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se tiraram para o seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam, como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e alojou-se em Gilgal, da banda do oriente de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, levantaram-nas Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Leitura de Atos 5. Certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E, de comum acordo, reteve parte do preço, e, levando o restante, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Se aguardasses, não ficaria para ti? E, vendida, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Grande temor se apoderou de todos os que ouviram estas coisas. Os moços, levantando-se, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a sua mulher, ignorando o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: Sim, portanto. Replicou-lhe Pedro: Por que é que entrastes em acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. Entrados os moços, acharam-na morta,
e, transportando-a, a sepultaram junto do seu marido. Grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram estas coisas. E, por intermédio dos apóstolos, se faziam muitos sinais e prodígios entre o povo. Todos, de comum acordo, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos outros nenhum ousava ajuntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, aumentava sempre. Chegavam a transportar os enfermos para as ruas e a pô-los em leitos e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluiu muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e, prendendo os apóstolos, os lançaram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ouvindo isto, eles entraram de madrugada no templo e ensinavam. Sobreveio, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, e convocando o sinédrio e toda a ancianidade dos filhos de Israel, mandaram buscar os apóstolos ao cárcere. Mas, chegando os servidores ao cárcere, não os encontraram, e, voltando, lhes anunciaram: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas de pé, junto às portas, mas, quando abrimos, a ninguém encontramos dentro. Ouvindo estas palavras, o capitão do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Chegou, porém, um dentre eles e lhes comunicou: Os homens que encerrastes na prisão estão no templo, de pé, a ensinar o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, pois temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos temos expressamente ordenado que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, crucificando-o num madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus concedeu a aqueles que lhe obedecem. Ouvindo isto, enfureciam-se e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco fossem os homens retirados. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque há algum tempo apareceu Teudas, pretendendo ser alguém, a quem se ajuntaram uns 400 homens. Este foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois apareceu Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, se desfará. Se vem de Deus, não o podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Concordaram com ele, e, chamando os apóstolos, depois de os açoitar, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Leitura de Salmo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e como exulta de alegria na tua salvação. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não lhe negaste o pedido dos seus lábios. Pois o provens com bênçãos de bondade,
Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Vida te pediu, e lhe a concedeste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Pois o fazes abençoado para sempre, tu o enches de gozo com a tua presença. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo não será abalado. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra alcançará os que te odeiam. Tu os farás como fornalha ardente, quando vieres com ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente, dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Pois tu os porás em fuga, e com as tuas flechas apontarás contra os seus rostos. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Pontos principais. Josué 3:4. A travessia milagrosa do Jordão. Deus ordena que os sacerdotes levem a arca adiante do povo. Quando os pés dos sacerdotes tocam as águas que transbordavam, o rio se separa e o povo passa em seco. 12 homens, um de cada tribo, tomam 12 pedras do meio do Jordão para construir um memorial em Gilgal, a fim de que as futuras gerações perguntem e saibam do milagre. Josué também levanta 12 pedras no meio do Jordão. O povo passa e as águas retornam. Atos 5. O julgamento de Ananias e Safira, que mentem ao Espírito Santo sobre a venda de uma propriedade, caindo mortos. Isso traz grande temor à igreja. Muitos sinais e prodígios são feitos pelos apóstolos e a igreja cresce. Os apóstolos são presos, mas um anjo os liberta e eles voltam a pregar no templo. Interrogados pelo Sinédrio, Pedro declara: importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Gamaliel, um fariseu respeitado, aconselha cautela, argumentando que se a obra é de Deus, ninguém poderá desfazê-la. Os apóstolos são açoitados e soltos, mas se alegram por sofrer por Cristo, e continuam pregando. Salmo 21. Salmo de ação de graças pela vitória do rei. O rei se alegra na força de Deus, que lhe concedeu o desejo do coração, bênçãos e longevidade. A confiança do rei está no Senhor. Deus derrotará os seus inimigos que intentam o mal. O salmo termina com louvor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a travessia do Jordão e o memorial de pedras, o julgamento de Ananias e Safira e a ousadia dos apóstolos, Atos 5, e a confiança do rei na força de Deus, Salmo 21. Reflita. 1. Santificai-vos. Josué ordenou ao povo que se santificasse antes do milagre. Você tem preparado seu coração para ver as obras de Deus? A santidade é um pré-requisito para a manifestação divina? 2. A arca adiante. A arca, símbolo da presença de Deus, ia adiante do povo. Deus vai à sua frente. Você tem seguido a direção dele ou quer ir na frente? 3. Passar em seco. O povo passou pelo Jordão em terra seca, assim como no Mar Vermelho. Deus repete seus milagres. Você confia que o Deus que agiu no passado agirá novamente em sua vida? 4. Memorial de pedras. As 12 pedras eram para lembrar as futuras gerações do poder de Deus. Que memoriais você tem deixado para a sua família? Você conta as obras de Deus aos seus filhos? 5. A pergunta dos filhos. Que significam estas pedras? A melhor educação espiritual acontece quando os filhos perguntam e os pais testemunham. Você está preparado para responder às perguntas espirituais da próxima geração? 6. Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo, não apenas aos homens. Deus leva a sério a hipocrisia e o engano na igreja. Você tem sido íntegro em suas ofertas e promessas a Deus? 8.
Importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Diante da ameaça, Pedro respondeu que é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Você tem coragem de priorizar a obediência a Deus, mesmo quando isso traz perseguição ou rejeição? 9. O conselho de Gamaliel. Se esta obra é de Deus, não podereis desfazê-la. Isso não é uma regra absoluta para discernir toda a obra, mas nos lembra que as obras de Deus permanecem. Você confia que a obra de Deus em sua vida não pode ser destruída? 10. Regozijar-se por sofrer. Os apóstolos se alegraram por serem dignos de sofrer afronta por Cristo. Qual tem sido sua reação diante de perseguição ou zombaria por causa da sua fé? 11. A força do rei. Salmo 21. O rei se alegra na força de Deus, não na sua própria. Sua alegria está fundamentada em sua própria capacidade ou no poder do Senhor. 12. Confiança no Senhor. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo não será abalado. Em quem você tem confiado? Sua confiança está em Deus ou em circunstâncias mutáveis? 12. Exalta-te, Senhor. O salmo termina com um convite para exaltar o Senhor. Você tem louvado a Deus não apenas pelas vitórias, mas pela sua força e poder? Que seu coração cante: exalta-te, Senhor, na tua força. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.